eu sei disso. Aqui a gente faz uma pressão no governo e o Arthur Lira vai por trás para negociar cargo e emenda. Então, assim, eu acho que nós todos deveríamos falar o que vem acontecendo aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado, presidente. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Bem, primeiro nós sabemos que o sistema prisional brasileiro é a terceira maior população carcerária do mundo, 832 mil pessoas presas, e sabemos que é uma situação de superlotação e absolutamente precária, vulnerável, violenta e desumana. O próprio STF reconheceu isso ano passado, identificando o sistema carcerário como um estado de coisas inconstitucionais, violações cotidianas de direitos fundamentais. Bem, 95% das pessoas que saíram temporariamente retornaram de maneira regular. Ou seja, 5% de fato não voltaram de forma regular. Então tem um projeto que vai mudar drasticamente a estrutura do sistema prisional, baseado em 5% dos casos, sem nenhum estudo fazendo uma relação destes casos com o aumento de criminalidade. Aqui vale fazer o bom debate. Óbvio, existem exemplos que são tristes e trágicos. Isso precisa ser dito. Ninguém aqui quer defender a criminalidade. Só que você não muda uma legislação, você não muda a lógica penal baseado em casos, por mais tristes que eles sejam. Você precisa pensar o sistema como um todo. E não há nenhum estudo que comprova que esses 5% que não voltam ou demoram a voltar, que isso está impactando de fato no aumento da criminalidade no Brasil. E mais, qual vai ser o impacto, deputada Duda, para os 95% que voltam de forma correta dentro do prazo para o sistema prisional? Sendo que a saída só é para regime semiaberto e para determinados tipos de crime, não todos os crimes. Então nós acreditamos que essa medida pode ter um impacto terrível para o sistema prisional brasileiro. Porque na prática, o que vai acontecer? Você vai acabar com o regime semiaberto e pode ser esse o debate. Agora é só regime fechado, acabou a progressão de pena. O que eu acho que vai acontecer? Nós não vamos ajudar na ressocialização. Nós não vamos individualizar as penas, que é um preceito do Código Penal. Nós vamos aumentar a população carcerária. Nós vamos explodir a população carcerária e o sistema prisional, o que vai aumentar a criminalidade fora. Então, na verdade, esse projeto é temerário. Vou pegar mais um exemplo. A obrigatoriedade do exame criminológico para todos os casos. Hoje, existem situações excepcionais em que esse exame é requerido para progressão de pena. O que esse projeto prevê, Duda? Que para qualquer progressão de pena, o exame criminológico é obrigatório. Não haverá progressão de pena sem esse exame. Hoje, no sistema carcerário, com a precariedade e falta de equipe técnica, esse exame demora mais ou menos 4 meses para ser marcado. Fora o prazo posterior de avaliação do judiciário. Hoje acontece em casos excepcionais. Agora imagina, se é obrigatório para qualquer pessoa, imagina o tempo que vai demorar para o exame ser feito e a pessoa ter acesso à progressão. Na prática, não vai ter progressão. Na prática, vai inflar mais ainda o sistema prisional, o que vai gerar revolta, o que vai explodir nas ruas. Nós não podemos pensar a segurança pública, na minha compreensão, apenas baseado em casos graves e tristes que merecem a devida correção e a devida punição. Mas o fim da saída temporária para quem já está em regime semiaberto e para determinados tipos de crime significa acabar com progressão de pena no sistema prisional brasileiro, que já tem 800 mil presos. Agora, o debate pode ser o seguinte: pouco importa a vida dessas pessoas. O debate pode ser o seguinte: olha, não queremos ressocializar. O debate pode ser o seguinte: roubo e furto têm o mesmo peso que latrocínio e homicídio doloso. O debate pode ser o seguinte: a gente não se importa com a vida desses seres humanos, eles têm mais é que sofrer. Expressões que aqui aparecem até bem piores. O debate pode ser esse. Mas eu discordo frontalmente disso. Tem proporcionalidade, tem individualização da pena, a progressão da pena pode ajudar na ressocialização e na recuperação dos indivíduos. E eu queria colocar esse bom debate para a imprensa, para a sociedade. Tem
um manifesto, para terminar, de 200 juristas, dizendo isso é grave e vai explodir o sistema carcerário, inclusive com a assinatura de ex-ministros. Uma pena o deputado do PSOL, o pastor da Shopee, ter ido embora, porque eu queria questionar ele. Eu não consigo, assim, sério mesmo, eu não consigo entender a cabeça de um parlamentar da esquerda, porque eles defendem o desencarceramento, eles dizem que o problema do nosso país é a quantidade de presos no presídio, de vagabundos que cometeram crimes. Ali ele diminui a situação de um assaltante. Assaltante é uma das piores espécies que existe no nosso país, que vai roubar, tirar, às vezes, uma vida por conta de um celular. Então eles defendem o desencarceramento, que bandido tem que estar solto. Mas na hora de votar para liberar um deputado que está preso por um crime que não existe, que é o crime de opinião, como o deputado Daniel Silveira, como o deputado Capitão Assunção, eles votam para prender. Então, assim, ou fumar uma maconha, ou tomar um chá de cogumelo, ou os dois, porque só deve viver doidão, pô. Porque não é possível. Liberam um traficante, liberam um assaltante, mas o deputado que xingou o ministro do STF, xingou. Devido ao processo legal, indenização, primeira instância, faz lá o que tem que fazer pelo crime de injúria, calúnia. Agora está preso com voto de deputados da esquerda. Então, assim, eu não consigo entender os caras. Então, eu quero parabenizar novamente aqui o presidente da Assembleia, Marcelo Santos, que imediatamente foi em defesa do deputado Capitão Assunção, de um parlamentar. E aqui, o deputado delegado Ramage foi intimado na Polícia Federal, já foi. Eu não vi o presidente Lira falar nada. Eu estou sendo agora, não vejo o presidente Lira falando nada. Então, assim, eu me arrependo do meu voto. Votei porque o partido falou que era o melhor candidato, mas eu me arrependo de ter votado no presidente Arthur Lira. E já aviso ao PL, não irei votar em candidato algum a presidente que ficou calado esses 2 anos contra essas decisões arbitrárias de ministro do STF. Não voto, nem que seja do PL. Eu vou olhar, falou alguma coisa contra? Se posicionou, porque se não tivesse se posicionado, o meu voto para presidente da Câmara vai ser para alguém que levantou sua voz contra essas arbitrariedades que vem acontecendo. Só mais 30 segundos, presidente. Eu queria aqui repudiar a fala do ministro Gilmar Mendes contra os evangélicos. Ele disse numa entrevista, só mais 30 segundos, ele disse numa entrevista à Globo News que numa reunião lá do STF, um orador afirmou que existe uma narcomilícia evangélica no Rio de Janeiro. Ele afirmou que existe um acordo entre narcotraficantes, milicianos e uma rede evangélica. Deu nome, ministro Gilmar Mendes. Quem é essa rede de evangélico? Quem é o pastor? Dê nome. Isso sim é uma acusação leviana, isso sim é um discurso de ódio contra os evangélicos. Então aqui o meu protesto e o meu repúdio à fala do ministro Gilmar Mendes, que quando a gente os critica é discurso de ódio. Agora atacar os evangélicos do nosso país, isso sim não é discurso de ódio. E cadê o presidente do Senado que não fala nada? Tem gente que fala, mas o presidente do Senado uma hora vai fazer. Não vai fazer nada, porque é omisso, covarde. Os nossos presidentes da casa aqui podem me perseguir, podem fazer o que quiser, mas eu estou de saco cheio de ver 2 presidentes da Câmara e do Senado calados. Se nós, deputados, levantasse a nossa voz em conjunto contra o presidente Arthur Lira e o presidente do Senado, não seria assim. Mas fica um gato pingado, revoltado, com medo do Arthur Lira. Eu estou cansado aqui de ouvir, e eu sei disso. Aqui a gente faz uma pressão no governo e o Arthur Lira vai por trás para negociar cargo e emenda. Então, assim, eu acho que nós todos deveríamos falar o que vem acontecendo aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado, presidente.